o dia em que estaremos ceando com o Senhor, nossa Santa Ceia de setembro de 2024. Independentemente de você estar aqui, ou estar ouvindo essa palavra, ou vendo essa palavra pela internet, o que vai ser dito aqui tem muito, mas muito a ver com coisas eternas que você deverá guardar para a tua vida, que você deverá guardar para a sua aliança com o teu Deus. Por isso, nesse momento, aproveite para pensar na tua vida. A palavra de Deus nos orienta a isso. Que quando você para pensar na tua aliança com Jesus, na morte dele, na cruz do Calvário, você precisa fazer uma reflexão como está a sua vida. Pensa nisso agora. Pensa em como você está. E como você gostaria de ficar. Porque certamente Deus quer que você amplie a tua vida. Deus quer que você multiplique suas conquistas. Que você alcance seus objetivos. Para que nós possamos entender isso um pouco melhor, Deus incumbiu que a Bispa Mariana Benson nos instruísse a respeito das coisas concernentes à Santa Ceia do dia de hoje e dessa aliança que você tem com Jesus. Eu queria que você recebesse a Bispa Mariana Benson com a salva de palmas. Amém? Amém, queridos? Amém. Para mim sempre é uma grande alegria estar no altar do Senhor. Aleluia, Deus. Para mim sempre é uma grande alegria ser instrumento de Deus em um dia de Santa Ceia. Glória a Deus. Momento que fala profundamente ao meu coração. Aleluia. Porque é um momento que a gente para refletir com mais tranquilidade, com mais atenção e maiores detalhes. O tanto que Deus nos ama, o tanto que Jesus foi misericordioso ao morrer numa cruz por amor a nós. Aleluia, Deus. A graça e a paz, Senhor Jesus, esteja com a amada igreja. Amém. Amém. Eu sou a Bispa Mariana Benson, da Fábrica de Compromissados da Missão CBNS. E nós estamos aqui neste momento de Santa Ceia do nosso ministério. Como já é de conhecimento de todos, os nossos momentos de Santa Ceia para nós são momentos proféticos. Momentos em que Deus ele nos direciona no ano o que devemos fazer, como devemos agir. Nos dá um direcionamento profético para que nós possamos direcionar não apenas as nossas pregações, mas as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos, crendo que somos discípulos de Cristo e que queremos andar como Cristo. E desde do início do ano de 2024, nós vivenciamos um direcionamento profético específico para 2004. Onde Deus nos disse que esse é o ano do germinário, despertar de um novo tempo. Germinário, despertar de um novo tempo. E nós ouvimos do patriarca, logo no final do ano passado, quando o Senhor deu a ele este tema profético para o ano de 2024, nós ouvimos o patriarca, ele dizendo assim: o ano de 2024, o ano germinário, vai brotar e vai crescer. E muitos não vão entender como uma terra tão devastada
se torna um campo de tanta multiplicação dos planos de Deus. Quantos podem dar glória a Deus? E desde o início do ano de 2024, queridos, nós vivemos isso. Você crê nisso? Amém. Desde o início do ano de 2024, nós esperamos por esta multiplicação. Nós esperamos por este mover de Deus. E desde o início deste ano, nós já se passaram 251 dias. Diga aí para o seu irmão, sabia que já se passaram 251 dias do início deste ano? Passaram 251 dias. Agora vira para o seu irmão e fala assim, sabe o que é mais curioso? Que restam exatamente 115 dias do ano de 2024. Ou seja, querido, diga aí para o seu irmão, mais de 2/3 do seu ano já se passou. Você entrou em contagem regressiva a partir do 115. Diga para ele, fala, você entrou em contagem regressiva a partir de 115. Nos restam 115 dias, queridos. E aí eu lhe pergunto, você já despertou do seu sono profundo e começou a plantar as sementes que colherá de forma abundante no seu futuro? Amém. O Senhor, Ele nos disse que o ano de 2024 é o ano do novo tempo, o ano do germinar de Deus, o ano onde Deus olha para nós e diz, eu vou fazer as suas sementes prosperarem, abundarem, se multiplicarem. E o que você está fazendo? Você já despertou para este ano? Você já começou a plantar as suas sementes para que você possa colhê-las de forma abundante? Amém. Ou você ainda está dormindo? Nós vimos, queridos, a olho nus. Nós conseguimos ver a evolução da promessa de Deus, da promessa profética do Senhor para este ano, acontecendo a cada dia. Nós vemos nas nossas vidas, nós vemos ao nosso redor, nós estamos vendo no nosso país e no mundo acontecer isso. Um levantar de pessoas que se levantam e falam, eu não vou mais abrir mão dos meus valores. Eu não vou mais abrir mão da minha família. Eu não vou mais abrir mão daquilo que é importante para mim, das minhas crenças. Eu não vou abrir mão mais de dizer que o meu Deus é o meu Deus. A maldade, queridos, a mentira, a falsidade e tudo que nos afasta de Deus está ficando cada vez mais evidente. A devastação, ela é cada vez mais escancarada. Ela é cada vez mais clara. Mas de contrapartida, vemos sementes de fé e esperança sendo plantadas dia após dia. Pessoas se levantando para defender a nossa fé. Se levantando para defender os nossos valores, para defender a família, para defender a liberdade, por mais que a terra esteja devastada. Ontem, queridos, comemoramos o dia 7 de setembro. Dia onde nós nos colocamos na presença do Senhor para declarar a independência do nosso país. Aonde como igreja nos colocamos diante de Deus para dizer para Deus que não abrimos mão da nossa liberdade, que não abrimos mão da nossa fé, que não abrimos mão dos nossos princípios, que não abrimos mãos do nosso Deus. E vimos milhares de pessoas se levantando por todo o país para declararem a mesma coisa. Faltam 115 dias para o nosso ano de 2024 terminar. 115 dias. E eu volto a lhe perguntar: você já despertou do seu sono profundo
começou a plantar sementes para que você possa ter uma colheita abundante no seu futuro? Glória a Deus. Quais as sementes você tem plantado, querido? De tudo que nós vimos e ouvimos de Deus nos últimos meses, durante todo esse ano de 2024 até agora, o que realmente você reteve? O que realmente ficou guardado dentro de você? O que você usou como adubo para as sementes que você está plantando? O que você realmente usou como sementes para que essa árvore cresça e você possa colher no futuro? Vamos relembrar um pouco do que Deus nos falou nas últimas Santas Ceias? E aí eu sugiro para vocês que estão aqui conosco, que deixaram que passasse algo, ou para você que está aí em casa assistindo a esta pregação de Santa Ceia, que volte no nosso canal do YouTube e veja as outras Santas Ceias, as anteriores. Assistam, porque elas vão impactar a sua vida de uma forma diferente a partir de agora. Glória a Deus. Na primeira Santa Ceia, queridos, do ano de 2024, ministrada pelo Patriarca Batista Benson, foi falado de um fenômeno muito importante, que não está explícito em todo o nosso contexto de germinação, mas que é fundamental, que é a condensação. Diga para o seu irmão, condensação. Condensação. Que é o surgimento das primeiras gotas de chuvas seródias que estão brotando. Que é onde essas primeiras gotas, elas vêm lavando a humanidade e se preparando para o último e o grande avivamento. O patriarca, ele nos ensinava ali que nós precisávamos sair do estado sólido, ele nos ensinava que o estado gasoso, que era essa mudança do estado sólido para o estado líquido, era o momento da fumaça esbranquiçada. Era o momento onde nós nos apresentávamos como fumaça esbranquiçada. E Deus iniciou o ano de 2024 nos ensinando que era necessário nós sairmos desta fumaça esbranquiçada, ou seja, nós sairmos desse estado de espiritualidade e colocarmos em prática o que aprendemos em nossas vidas. Diga aí para o seu irmão, fala, você precisa sair do estado de espiritualidade e colocar em prática o que você aprende. E ali, no início do ano, nós fomos chamados a refletir sobre isso. Fomos chamados a trazer para a prática aquilo que o Senhor estava nos ensinando, aquilo que há muitos anos o Senhor vem nos falando e a gente deixa que evapore. Fomos chamados a deixar de ser apenas aqueles cristãos que recebem nos cultos, mas que não colocam em prática nada do que aprendem. Em 2024 nós precisamos nos definir a nossa vida, definir a nossa postura, definir a nossa forma de agir. Foi assim que o Senhor iniciou o nosso ano, dizendo: defina a sua forma de agir segundo os planos de Deus. Coloque em prática o que você aprendeu. Nós fomos alertados no início do ano, em janeiro, que em 2024 nós precisávamos criar um ponto de conexão entre a nossa vida espiritual e a nossa vida prática. Que nós precisávamos duplicar a nossa capacidade de percepção e procurar nos conectar os nossos comportamentos àquilo que Deus nos falava, buscando os nossos melhores e maiores recursos internos para ser aquilo que o Senhor nos direcionava a ser. E nós aprendemos com o patriarca naquela Santa Ceia que se em 2024 a nossa aliança com Deus ela for forte
forte o suficiente para suportar as pressões da vida, que haverá equilíbrio, que haverá harmonia. Ou seja, querido, Deus já nos alertava: vão existir pressões. Mas se você estiver aliançado com Deus e essa aliança for forte o suficiente, haverá um equilíbrio. E ele nos dizia também que a nossa força espiritual depende muito mais dos elementos que nós colocamos na nossa vida espiritual. Que a nossa força, na nossa vida pessoal, a força da nossa vida espiritual, a força de tudo que fazemos depende da força que o Espírito Santo de Deus está presente na sua vida. E nos dizia também que quando nós entramos em contato com o nosso corpo, com algum corpo frio, de alguém devastado, de uma situação difícil, de uma circunstância devastada, de uma vida destruída, que aquilo que nos aquece causa equilíbrio. Causa equilíbrio naquela vida devastada, naquela situação difícil, naquele problema sem solução. E aí na Santa Ceia seguinte, nós aprendemos com a Bispa Nayara sobre o estado de variabilidade. Diga aí para o seu irmão: estado de variabilidade. Que essa capacidade da célula de variarem e de mudarem. Ou seja, essa capacidade de multiplicação celular, variando no que é. E aí nós compreendemos, queridos, que desde o início desse germinar de uma célula, a vida nos mostra que nós temos capacidade de mudar. Diga para o seu irmão: você tem capacidade de mudar independente da sua idade. Você tem capacidade de mudar independente da sua idade. E desde o início, querido, desde o início desse germinar de uma célula, a vida nos ensina que são os homólogos que temos que são com os homólogos que temos que nos aliançar. Diga para o seu irmão, fale: você precisa se aliançar com homólogos. Ali aprendemos que os homólogos são aqueles que são parecidos com você, aqueles que pensam como você, aqueles que têm a mesma fé que você, aqueles que veem como você. São com esses que nós temos que nos aliançar. E aqui nós entendemos que se nós nos aliançarmos com pessoas erradas, com pessoas que não professam a mesma fé que você, que não amam o mesmo Deus que você, que não têm os mesmos propósitos que você, que não agem como você, isso é chamado de translocação. Na genética, translocação cromossômica. No reino de Deus são as alianças translocadas. As alianças que não têm futuro, não têm objetivo, não têm propósito e que só te destroem, que só te impedem de multiplicar. E nós fomos alertados a termos cuidados com as alianças translocadas. Na terceira Santa Ceia, nós aprendemos que os homólogos, eles cruzam os seus braços, interligando-se e compartilhando conteúdos um com o outro. Este é o fenômeno chamado quiasma. Na terceira Santa Ceia, queridos, que foi ministrada por mim, nós fomos chamados a refletir sobre a importância de nos unirmos com homólogos, de cruzarmos os nossos braços com pessoas que têm os mesmos propósitos que nós, que são como nós. Nós fomos chamados à importância desta união,
a ficarmos alertas a essa união, já que com essas uniões nós fazemos troca de conteúdos. Vire para o seu irmão e diga para ele: todo relacionamento existe troca de conteúdo. Se você se relaciona com pessoas que não são homólogas a você, você corre um sério e um grave risco de ter os seus planos e os seus projetos frustrados. E o Senhor, Ele nos chama e nos alerta a isso, ainda no primeiro semestre de 2024. Presta atenção com quem você anda, presta atenção quem você coloca na sua casa, presta atenção com quem você divide os seus projetos. Porque essas pessoas precisam ser homólogas a você. Essas pessoas precisam se parecer com você, sonhar com você. Porque algo seu é transmitido para ela. E algo dela é transmitido para você. Percebe a importância de saber com quem você se aliança? O que te une ao outro, querido? O que te faz entrelaçar os braços a um determinado projeto, a uma determinada igreja, a uma determinada pessoa? O que te faz se unir a alguém? Por que você se mantém unido a isso? Por que você se mantém unido a essa pessoa? O que te faz estar unido com alguém, mesmo quando essa pessoa não está perto de você? E nesta Santa Ceia, querido, nós aprendemos duas coisas muito importantes, que nós precisamos considerar aqui. A primeira delas, que você precisa escolher muito bem com quem você se unirá, porque nessa união existe troca de conteúdo. E a segunda dela é que só há multiplicação saudável quando, ao cruzar os seus braços com o mesmo propósito, você permite que as barreiras de proteção se quebrem e permite que exale o seu melhor. Nas uniões, as barreiras precisam ser quebradas. O seu melhor precisa sair. A sua melhor essência, o seu melhor potencial, a sua melhor habilidade, ela precisa ser colocada para fora. Fomos chamados a colocar o nosso DNA para fora. Diga para o seu irmão, fala: o Senhor está te chamando a colocar o seu DNA para fora. O Senhor está te chamando a colocar o seu DNA para fora. Nesta Santa Ceia, o Senhor vira para nós e fala: coloque todo o seu potencial para fora. Mostre para o mundo quem você é. E na quarta Santa Ceia, queridos, ministrada também pela Bispa Nayara Cristine, o Senhor, Ele nos ensina que nós precisamos identificar as alterações que podem adoecer o nosso processo de multiplicação. Bem ali no meio do ano, na mudança de semestre, o Senhor, Ele vira para nós e fala: olha, presta atenção e observa o que é que está adoecendo o seu processo de multiplicação. O que é que está te atrapalhando de multiplicar? O que é que está te impedindo de romper? O que é que está te atrapalhando? No meio do ano, Deus nos chama a ficarmos atentos a tudo que de alguma forma estava nos atrapalhando, pudesse adoecer ou até mesmo matar os nossos projetos. Foi uma Santa Ceia onde o Senhor, Ele nos chamou a estarmos vigilantes, a observarmos, estarmos atentos
aos nossos sonhos, aos nossos projetos, à nossa vida, aos nossos relacionamentos. E nessa Santa Ceia, o Senhor, Ele nos deixou em alerta a 4 coisas. A primeira delas foi a delação, onde nós precisávamos aprender com as perdas, construindo algo novo no seu lugar. Diga para o seu irmão, fala, aprenda com as perdas e construa algo novo no seu lugar. Aprenda com as perdas e construa algo novo no lugar. Para de ficar só olhando para as perdas como derrotado. Era isso que o Senhor nos dizia. E aí a segunda delas era a duplicação. Que nós precisávamos parar de repetir os erros do passado. Pararmos de repetir aquilo que nós aprendemos que não nos levava a crescer. Diga para o seu irmão, para de repetir os teus erros do passado. Para de repetir os teus erros do passado. O Senhor vira para nós e fala, para. Chega, basta, deixa o passado no passado. Pega o passado como aprendizado e pare de repetir o teu erro. E a translocação, queridos, foi o terceiro alerta que Deus nos deu. Que é onde nós não podemos nos unir a translocados. E com isso adoecermos o que é bom. Diga aí para o seu irmão, fala, para de se unir com translocados. Para de se unir com quem não tem nada a ver com a sua vida, com o seu projeto, com teus sonhos. Para de se unir com quem fala mal do teu Deus. Para de se unir com quem quer destruir a tua vida e o teu ministério. Era isso que Deus nos falava. E aí o quarto e último alerta que Deus nos deu naquela Santa Ceia foi a inversão. Precisamos parar de inverter o nosso papel com o outro. Precisamos parar de inverter valores. Precisamos parar de se igualar a quem não é igual a nós. Era isso que Deus nos dizia. Para de se inverter com pessoas que não são como você. Para de trocar papéis. Esse papel não é seu, essa guerra não é sua. Por que você está invertendo valores? Era isso que o Senhor nos dizia. Essa Santa Ceia foi uma Santa Ceia de alerta. Alerta a nos reorganizarmos e começarmos a nos preparar para uma multiplicação real. Uma multiplicação sem danos, sem dores e sem falhas. Diga isso para o seu irmão. Fala, até aqui. O Senhor nos alertou. A reorganizar. Precisamos, queridos, nos preparar para uma multiplicação real. Uma multiplicação sem danos, sem dores e sem falhas. Precisamos. E nós iniciamos o ano de 2024, o ano do Germinário, ouvindo de Deus que neste ano as primeiras gotículas de chuva, seródias e temporãs cairão sobre esta terra devastada, e o objetivo de Deus é fazer com que essas sementes se multipliquem e dominem a terra. Aleluia. Deus. Amém, Jesus. Nos restam 115 dias. Diga para o seu irmão, fala, nos restam 115 dias. Abram as suas Bíblias, queridos, em Romanos 13, capítulo 13, versículo 11. E outros em Isaías 52:1. Romanos 13, 11 e Isaías 52:1. Romanos 13, 11 e Isaías 52:1. Esses são os versículos bases do nosso ano profético, o ano do Germinário, o ano do despertar de um novo tempo. E em Romanos 13, versículo 11, diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo,
que é já hora de despertarmos do sono. Diga para o seu irmão: já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós aceitamos, do que quando nós aceitamos a fé. Quem crê nisso diz um glória a Deus. Glória a Deus. E em Isaías 52:1, queridos, diz assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-se das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Amém, queridos? Este primeiro texto de Romanos 13:11, ele é um alerta para nós, queridos, que já é hora de despertarmos do nosso sono. O Senhor, ele vira para nós e fala: acorda! Diga para o seu irmão: fala, acorda! Acorda! E este segundo, queridos, é uma ordenança de Deus, onde ele nos dá 2 vista-se e 2 nunca mais. Onde ele diz: vista-se da sua força. Ou seja, vista-se interiormente de sentimentos interiores bons, fortes, que te sustentam. Vista-se do que te fortalece emocionalmente. E o segundo é: vista-se do que você tem de melhor. Ou seja, seus comportamentos. Tenha comportamentos que condizem com o que o Senhor está te dizendo. Tenha comportamentos de vitorioso. Tenha comportamentos de quem é próspero. Tenha comportamentos de quem é filho de Deus. Tenha os comportamentos de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E aí, o Senhor diz: nunca mais. Nunca mais deixe entrar na sua vida incircuncisos. Aleluia, Deus! O que são os incircuncisos? São aqueles, queridos, que não fazem parte do povo escolhido de Deus. Aleluia, Jesus! Aqueles que não acreditam no seu Deus. Aqueles que não acreditam na sua fé. Aqueles que não fazem parte, não professam dos seus sonhos, dos seus projetos e da sua fé diante de Deus. Esses são os incircuncisos. E os imundos, queridos, são aqueles cujo comportamento revolta, cuja moral é baixa, aqueles que são torpes. Nós devemos compreender, queridos, que Deus, ele nos manda afastar dos imundos. Entenda, queridos, aqui o Senhor não está falando de pessoas sujas, mas de pessoas que desagradam o coração de Deus, porque mantém a sua alma imunda, a sua alma suja. Porque são pessoas que conhecem o que é certo e optam por fazer o que é errado. E nessa Santa Ceia de setembro de 2024, queridos, Deus, ele vem nos dizer que chegou a hora de multiplicar. Glória a Deus! Diga para o seu irmão, diga para ele com fé, fala: querido, chegou a hora de multiplicar. Diga para o irmão que está do outro lado, animado, feliz: querido, chegou a hora de multiplicar. Eu quero te dizer, meu querido, você que está aí do outro lado nos assistindo, chegou a hora de você multiplicar na sua vida. Deus, aleluia! Chegou a hora de Deus fazer a diferença na tua história. Aleluia! Glória a Deus! Nesse processo de germinação, queridos, da nossa célula. Nesse processo de germinação da profecia de Deus sobre nós. Nós entramos necessariamente no momento da multiplicação propriamente dita. Glória a Deus!
Chegou a hora de multiplicarmos, onde as fibras se unem e os cromossomos se posicionam alinhados e organizados. Glória a Deus. É hora das coisas começarem a acontecer. É hora das coisas começarem a acontecer, querido. Deus, fala, Senhor. E neste momento, meu querido, Deus ele nos dá duas orientações. Apenas duas. A primeira delas, ele diz assim: trabalhe para a formação das suas fibras do fuso. Diga para ele: trabalhe para a formação das suas fibras do fuso. Trabalhe para a formação das suas fibras do fuso. Aí vocês repetem, olhem para mim e falam: Solta a chave, bicho. O Senhor, ele nos manda trabalhar para a formação das nossas fibras do fuso. Querido, nesse momento de multiplicação nuclear, essa é a hora da prófase 2. É a hora, queridos, que nessa fase da multiplicação celular são formadas as fibras do fuso. E o que é essa fibra do fuso, bispa, pelo amor de Deus? São aquelas que são responsáveis em organizar e mover os cromossomos na divisão celular. Elas organizam e elas movem os cromossomos para que a divisão celular definitivamente aconteça. Lembrando, querido, que os cromossomos, eles são aqueles que carregam o nosso DNA, ou seja, a nossa identidade. E aqui, profeticamente falando, nós somos chamados a desenvolver estratégias de organização da nossa vida em prol da multiplicação de quem somos. O Senhor, ele vira para nós hoje, querido, e fala assim: ei, presta atenção aqui. Você já entendeu tudo que eu falei com você nesses 9 meses? Todas as orientações que eu te dei? Já entendeu que você precisa parar de evaporar? Já entendeu que você precisa parar de se unir com pessoas que não são homólogas a você? Já entendeu que você precisa parar de ter relacionamentos translocados? Você já entendeu que você precisa se organizar? Agora chegou o momento de colocar isso na prática. Chegou o momento de você definir fibras de fuso dentro do seu propósito. Definir estratégias de organização práticas em prol da sua multiplicação. Definir metas, objetivos. Chegou a hora de você começar a ligar o que você pensa. Lembra ali no início do ano quando o Senhor fala assim: olha, para de evaporar. Liga o espiritual com a prática. Já era te preparando para este momento. Deus olha para você e fala: beleza, agora você entendeu que aquilo que você ouve de mim, você tem que trazer para a prática? Entendeu? Quem entendeu diz um glória a Deus. Glória a Deus. Agora que você entendeu, vamos definir objetivos e metas para alinhar este negócio, para alinhar a sua identidade, para alinhar a identidade do seu propósito, para alinhar a identidade do seu projeto, para alinhar os seus sonhos. Vamos fazer isto? É isso que Deus fala. Ele olha e fala: beleza, agora vamos organizar este negócio. Define aí fibras de fuso, defina aí como que você vai alinhar a sua identidade para fazer esse propósito acontecer. Chegou a hora de você parar e pensar. Chegou a hora de você colocar em prática coisas que movam os seus projetos. Pense, pare e pense.
próximo passo que vai ligar você ao crescimento da sua empresa? Qual o próximo passo que vai ligar você à melhoria do seu relacionamento? Qual o próximo passo que vai ligar você ao seu crescimento ministerial? Qual o próximo passo que vai ligar você ao seu rompimento financeiro? Aleluia, Deus. O que é preciso ser feito para ligar o que você quer com o crescimento dessa semente que você está plantando? Chegou a hora de trabalhar ligando você ao que você aprendeu durante todos esses meses. E a prática efetiva deste passo vai fazer com que a sua multiplicação do seu DNA ocorra. Então, crie fibras de fuso. Ou seja, defina como você chegará ao teu projeto. Como que o seu DNA vai ser expandido. Como que a sua identidade vai se multiplicar. E o segundo ponto que o Senhor tem para nós nessa Santa Ceia. Trabalhe para o alinhamento dos cromossomos. Diga para o seu irmão: trabalhe para o alinhamento dos cromossomos. Trabalhe para o alinhamento dos cromossomos. Vocês estão tão sem fé. Diga para o seu irmão: fale, trabalhe para o alinhamento dos seus cromossomos. Trabalhe para o alinhamento dos seus cromossomos. Neste momento, queridos, é o momento da multiplicação nuclear, necessariamente. É necessário nós alinharmos os nossos cromossomos para uma multiplicação perfeita. Glória a Deus. É necessário nós alinharmos a nossa identidade. Pegue aí no ombro do seu irmão, olhe bem dentro dos olhos dele e diga para ele, fala assim: é necessário você alinhar a sua identidade. É necessário você alinhar a sua identidade. Chegou o momento, querido, de alinharmos a nossa identidade. Chegou o momento de nós multiplicarmos. Amém, Senhor. Quem é você? Quem você se tornou? Que identidade você possui? Que aprendizado, querido, você vem tendo e que ficou retido em você? E o mais importante de tudo, o que você tem para transmitir às pessoas que te cercam? O que você tem? Que identidade você tem para transmitir para as pessoas que te cercam? Não dá mais para fugir, você precisa se alinhar. Diga isso para o seu irmão, fale para ele: não dá mais para fugir, você precisa se alinhar. Não dá mais para fugir, você precisa se alinhar. Chegou o momento da multiplicação. Não dá mais para fugir, você precisa se alinhar para que a sua multiplicação seja intensa, para que a sua colheita seja real. Aleluia! Eu fiz questão, queridos, de iniciar esta Santa Ceia de hoje, revendo tudo que Deus vem nos falando desde janeiro de 2024. Fazendo uma retrospectiva profética das orientações de Deus para nosso ano do Germinare. O ano que nós precisamos despertar para um novo tempo. Que nós precisamos despertar para um novo tempo de Deus nas nossas vidas. E o momento da multiplicação chegou. É hora de nos organizarmos. É hora de organizarmos os nossos propósitos, os nossos projetos, as nossas metas e colocarmos para fora a identidade que desenvolvemos. Chegou a hora de multiplicar. Glória a Deus.
Ao término desta santa ceia, querido, eu te convido a refletir sobre os seus planos, sobre as suas metas, sobre os seus projetos, sobre os seus propósitos, sobre o que você tem. Chegou o tempo de aproveitarmos tudo que o Senhor nos falou e nos alinharmos, e alinharmos a nossa identidade para colhermos aquilo que queremos, aquilo que o Senhor nos prometeu. Aproveite essa semana, aproveite os próximos dias para definir as suas fibras de fuso. Ou seja, como que você vai se organizar para mover a sua identidade? Como que você vai se organizar para se definir dentro daquilo que você precisa fazer? Para, enfim, se alinhar e fazer com que você tenha o melhor e se multiplique. Jesus, glória a Deus. Eu comecei te dizendo que faltam 115 dias para 2024 acabar. Organize os seus planos. Mova a sua identidade cromossômica em direção à multiplicação e multiplique. Glória a Deus. Trabalhe incessantemente nos próximos dias, se organizando, se alinhando a sua identidade. Aqueles que estão conosco na fábrica de Compromissado há muitos anos sabem que há alguns anos atrás o Senhor nos disse que era o ano da nossa identidade, da formação da nossa identidade. O Senhor, Ele já estava nos preparando para este momento aqui. Ele já estava nos orientando a nos preparar para este momento aqui. Alinhe a sua identidade, porque eu tenho muito a fazer na tua vida. Glória a Deus, amém. E hoje o Senhor vira para nós e fala: alinhe a sua identidade, porque chegou a hora de multiplicar. Glória a Deus, aleluia. Organize os seus propósitos, as suas metas e os seus objetivos, porque chegou a hora de multiplicar. Chegou a hora de multiplicarmos. No ano do Germinare, o ano do novo tempo, o Senhor vira para nós e fala: pronto, chegou a hora de você multiplicar. Alinha a sua identidade e vai. O Senhor tem muito para fazer na sua vida. O Senhor tem muito para fazer na sua vida. O Senhor tem uma grande e rápida multiplicação para desenvolver na tua história. Aleluia, Deus. Como nos disse o patriarca ali no início do ano, ele vira para nós e diz que o ano de 2024, o ano do Germinare, vai brotar e vai crescer. E muitos não vão entender como uma terra tão devastada se tornou um campo de tanta multiplicação dos planos de Deus. Glória a Deus. Eu quero te dizer, querido, que as pessoas elas não irão entender, porque elas não precisam entender. Glória a Deus. Quem precisa entender é você. Quem precisa entender quem é o Deus que você serve é você. Muitos ficarão chocados. Muitos olharão para você e vão falar: mas como? Como foi possível? E você vai saber que quando você alinhou a sua identidade, o Senhor falou: agora eu vou fazer. Eu termino essa ministração de ceia aqui,
com essa orientação a você. Use os próximos dias para se planejar, para se organizar, para alinhar a sua identidade. Você que está nos ouvindo de casa, procure sua igreja, procure seu pastor. Procure uma igreja para se sentar à mesa com o Senhor, ceiar com o Senhor e dizer para o Senhor, fazendo uma nova aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, eu me coloco diante de Ti neste dia, para fazer uma nova aliança contigo, aonde eu vou me posicionar contigo, Senhor, para Te dizer que eu estou me alinhando, estou alinhando a minha identidade, para que Tu possas fazer o milagre da multiplicação na minha vida, porque eu creio que Tu és um Deus real. Amém. Fique em paz, queridos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, lhe trazendo muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Que você possa estar aliançado com o Senhor e que você vivencie a multiplicação de Deus sobre a sua vida. Eu fico com você por aqui e com vocês que estão conosco na Fábrica de Compromissados. Nós estaremos realizando a nossa Santa Ceia agora, amém?